Olá, boa noite para vocês. Eu hoje estou aqui para desabafar e para falar com vocês que eu estou sendo bombardeado no meu Instagram. As pessoas evangélicos e pessoas de partidos opostos, por causa dos vídeos que eu gravo aqui no YouTube, pessoas da parte política, de lado de Bolsonaro, lado do PT, estão me atacando em grande no Instagram, entendeu? Estão até tentando tirar meu canal fora do ar. Eu já tive que provar que era eu um monte de vezes, porque simplesmente eu não tenho papas na língua. O que eu tenho que falar, eu falo. E vou deixar bem claro aqui para vocês, novamente, sem medo nenhum. Esse texto não é ensaiado, eu estou falando com vocês agora abertamente, de coração. Eu não tenho medo da morte, entendeu? Eu não tenho medo de nada nessa vida. Eu já vivi tudo que tinha que viver e já passei todos os tipos de aprovações que eu podia ter passado. Primeira aprovação é ter sido gay, entendeu? E sou gay, claro. Eu descobri que eu era gay mais ou menos quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, já não havia dúvidas nenhuma sobre isso. Eu sofri preconceito, eu sofri bullying, e olha que eu não era um gay afeminado, eu era um gay totalmente discreto e tudo, mas todo mundo me exigia por causa da aparência que eu tivesse uma namorada e por aí ia, e coisas desse tipo. Então, é, eu tive um namorado e mais ou menos isso, eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu arranjei um namorado, ele era mais velho do que eu, e nós começamos uma relação. Essa relação durou 4 anos. E mediante essa relação, meus pais descobriram, eles falaram que ia fazer uma viagem para Porto Seguro e que iam passar 15 dias e tudo mais. E o que que aconteceu? Quando eles voltaram antes do tempo, me pegaram na cama deles com o meu namorado. Meu namorado foi colocado para fora de casa, ele saiu correndo de cueca, meu pai ameaçando ele de morte e tudo mais. Era a década de 80, então o pessoal ainda tinha um preconceito ainda muito maior. Então, o que, que eu tenho para dizer para vocês? Meu pai me colocou para fora de casa. Graças a Deus eu tive uma boa mãe e essa mãe me pagou um apartamento à parte para eu poder é, continuar vivendo, para não morar na rua e coisa do tipo. Esse namorado não quis saber demais de mim, nunca mais, por causa da situação, por causa do ocorrido. Então, desde então, eu comecei a estudar, comecei a terminar minha faculdade e tudo mais, iniciar a faculdade. Eu já estou pulando uns aninhos aí, porque eu tive que tirar o primeiro grau, o segundo grau, blá, 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 mas eu tinha esse apartamentinho, mas eu não vivia a minha vida de homossexual porque o preconceito era muito e não havia aplicativos nessa época. Havia até um termo antigo que o pessoal usava muito, que chamava entendido. Existia um negócio chamado 145, que você discava nos orelhões, que é coisa que nem existe hoje, para você tentar achar um gay para você conversar. Então era muito difícil nessa época. Então, quando eu estava com os meus 16, 17 anos, ahn, eu resolvi, já que eu ia entrar para a faculdade, eu tinha adiantado, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e eu pulava séries por isso. Então, eu acabei entrando na faculdade muito novo. E para ajudar um pouco e as despesas não ficarem muito grandes, o que que eu fiz? Eu simplesmente peguei e abri uma discoteca gay aqui na cidade. Foi a primeira discoteca gay de Patinga, que se chamava Salt Café. Quando eu abri essa discoteca, foi uma polêmica, porque foi a primeira da cidade. Não se ouvia falar o termo GLS, gay e tudo mais. E era do lado de uma igreja evangélica. Por sinal, eu consegui entrar em acordo com o pastor de abrir a discoteca só depois do culto dele e consegui chegar a um acordo de forma que eu não prejudicava ninguém e que se tornasse pelo menos um ambiente agradável entre nós os dois, a igreja e o meu comércio, que na época era a discoteca. Então eu comecei a trazer gogoboys de fora, cantores e tudo mais. Eu peguei uma casa, transformei numa mega discoteca e fui um dos, como é que eu vou dizer, da primeira, um alicerce da primeira noite gay de Patinga. Então eu comecei com essa discoteca, comecei a trabalhar nela, comecei a ganhar dinheiro nela e tudo. Infelizmente eu cometi um erro de ter um sócio, que esse sócio me obrigou praticamente a fechar essa discoteca, mas com o dinheiro que eu ganhei, eu terminei de formar, formei em jornalismo, comunicação social.
na Unileste. E depois disso eu resolvi arriscar ir para o exterior, ir para Portugal. A estratégia era o seguinte: tinha uma pessoa que ia me receber em Portugal. Meu cabelo hoje está horrível, ele não quer ter jeito, ele não quer ficar parado. Tinha uma pessoa que ia me receber em Portugal, estava tudo estrategicamente já planeado, era uma coisa que funcionalmente ia ser bom, mas chegando lá eu esperava que ia ter um quarto, que ia ter pelo menos um mínimo do conforto que eu tinha cá. E chegando lá, entendeu? A viagem não foi difícil, eu passei pelo serviço de estrangeiro e fronteira tranquilo, não foi grandes perguntas, perguntaram para mim o que eu ia fazer, eu falei que ia passar férias, que eu ia fazer turismo e graças a Deus colou e eu passei e tudo mais, mas quando eu cheguei lá, eu fui para casa dessa pessoa. Chegando na casa dessa pessoa, o que que aconteceu? Eu fui atrás de emprego, que é o que todo mundo faz quando vai para o estrangeiro. Só que aí uns brasileiros me indicaram, olha, tira esse documento, tira aquele que é o número de contribuinte e o número de segurança social, para depois, quando você arranjar um emprego, for mais fácil. Um belo dia eu chego, estou em casa. Quando eu chego em casa, eu encontro minha mala vazia. Eu tinha trago aqui do Brasil 2.000 euros, dava para me sobreviver um mês e pouco até arranjar um emprego. E, no entanto, quando eu cheguei lá, estava sem roupa, sem meu dinheiro, sem nada. Então, a própria pessoa que estava no apartamento virou para mim e disse: Olha, eu não tenho culpa, aqui mora várias pessoas e quem roubou a gente não sabe, então você nunca vai poder provar isso. Então é o seguinte: você pode pegar sua mala vazia e pode ir para a rua. Eu falei: gente, é brasileiro como a gente. É pessoa que devia estar apoiando nós patrícios da mesma índole, da mesma perspectiva de vida, de imigrante, tudo mais, entendeu? Aí simplesmente eu fui morar na rua. Eu escolhi um ponto estratégico, era na costa da Caparica, entendeu? É um lugar que aos domingos tinha uma feirinha e tudo mais, e tinha umas praias maravilhosas. Eu nem cheguei a usufruir, nunca fui nessas praias, porque eu não tive a oportunidade nem de curtir na Costa Caparica. Fui morar na rua. Escolhi tinha uma escadaria que ficava assim em frente a um prédio e ela tinha cobertura por baixo, então dava para me colocar lá uns papelões e tudo, e era início de verão, não era inverno, graças a Deus não era inverno. Aí eu conseguia dormir em cima do papelão e com a minha mala vazia e só com esses papeizinhos dos documentos que eu consegui tirar. Então, a primeira semana, os portugueses me deram comida, me deram sopinha, e não me deixaram passar fome e tudo mais. Mas com o tempo eu fui ficando sujo, porque eu não tomava banho, a barba cresceu e eu fui ficando com aspecto muito ruim, sem corte de cabelo, barbudo e tudo. E até que um belo dia uma senhorinha chegou e trouxe roupa para mim. Eu agradeci e tudo, mas eu falei com ela assim: olha, o que adianta? As roupinhas eu não vou poder vestir porque eu tô sujo, eu estou fedendo. Eu vou tirar a roupa que a senhora está me dando para poder vestir uma roupa num corpo que está totalmente sujo. Aí essa senhora, com o tempo, ela foi conversando com os donos de restaurantes que tinham pela redondeza e de repente, 3 semanas depois, quase inteirando um mês, apareceu um senhor e disse: Olha, o que que um rapaz tão jovem quanto você está fazendo na rua? E eu simplesmente falei assim: Ok, tudo bem, tudo ótimo, vai ser assim então. Eu peguei e conversei com ele e contei a minha história. E ele virou para mim e falou: Olha, eu tenho um anexo atrás do meu restaurante. Eu não posso te pagar salário porque o verão não está sendo bom para a gente. A gente não está faturando, mas você vai ter alimentação, você vai ter um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para viver e você me ajuda no restaurante. Aí, quando surgir uma oportunidade melhor, eu vou te dar essa oportunidade. Aí tudo bem, eu falei, eu já estava na rua, já não tinha mais nada a perder. E esse senhor português, que eu vou frisar de novo, português, simplesmente me pôs para trabalhar no restaurante dele, fazia as horas direitinho, tudo de acordo nos conformes.
e eu fui aprendendo a fazer as coisas com o cozinheiro que lá trabalhava. Então, quando o cozinheiro que lá trabalhava saiu, ele, eu trabalhei lá 2 anos mais ou menos nesse lugar, o cozinheiro resolveu ir embora. E o patrão chegou e perguntou para mim: Você tem condição de assumir essa cozinha sozinho? Eu falei: Tenho, assumo. Assumo sem problema nenhum. Aí nisso ele começou a me pagar um salário e tudo mais. E como trabalho, ele trabalhava só os almoços, os jantares eram fracos. A esposa dele ia lá, para ele não pagar um funcionário, a esposa ia lá fazer o jantar. O que que eu fiz? Eu aproveitei esse salário que eu estava ganhando, como eu não saía, não tinha como gastar, porque minha vida estava, eu estava fechado para outros lados, eu comecei a tirar um curso de gastronomia. Aproveitei a faculdade que eu tinha de jornalismo e comunicação social e falei, vou tentar usar essa faculdade para alguma coisa. Meu curso lá não valia nada. O curso superior nosso lá fora não vale nada. Eles pediram para fazer uma equivalência de 2 anos. Aí eu falei assim, olha, para fazer essa equivalência de 2 anos, já estudei 4 anos na faculdade. Eu não quero estar mais 2 anos estudando para o mesmo curso. Eu usei dessa faculdade que eu trouxe do Brasil e essa equivalência para tirar o curso de gastronomia. Eu tirei esse curso pela Turismo de Portugal. Então foi quando eu formei em cozinha e tomei o gosto por cozinha. No entanto, antes de ir para Portugal, eu tinha tirado um curso técnico de cabeleireiro. E era uma maneira também, porque eu pensava assim, duas coisas que não faltam emprego no mundo é quem sabe cozinhar e quem cuida de estética e beleza. Então, eu trabalhando na cozinha, terminei minha faculdade de gastronomia e surgiu as oportunidades de trabalhar num hotel, receber um salário melhor e tudo mais. E foi quando eu mudei para Lisboa. Aí eu mudei para Lisboa, conversei com o dono, dei o tempo à casa, porque ele tinha feito o contrato para mim e tudo, mas eu não estava legalizado nessa época ainda, porque eu não tinha dado entrada no CEF. Já tinha tudo necessário, mas não tinha dado a entrada no CEF. Aí simplesmente eu fui para Lisboa, fui trabalhar para o Hotel Ibis e tinha um salário até legal e tudo. E até que um belo dia eu recebi uma proposta é, de ir para o Algarve para trabalhar no salão. A pessoa no anúncio falou que dava moradia e pagava X para a pessoa trabalhar e tal, tal, tal. E chegando lá, nesse emprego, parecia tudo direitinho, tudo normal. Eu estava sozinho no apartamento, estava trabalhando como cabeleireiro, mas isso foi só a primeira semana que eu achei que estava tudo normal. Na segunda semana, me pediu os documentos para poder fazer o contrato para mim, para poder legalizar e tudo. Eu, burro, inocente, dei esse documento para ela. Essa já vai ser a segunda pancada de brasileiro no estrangeiro. Primeiro foi os brasileiros que me receberam lá e me roubaram. E segundo, vai ser esses brasileiros que me contrataram para esse trabalho que me fizeram a pior coisa do mundo que eu vou contar para vocês. Então ela pegou meus documentos, travou meus documentos, entendeu? E falou assim: Olha, é o seguinte. A partir de agora você vai trabalhar de graça no salão para mim. Eu vou te dar comida e você vai ter que fazer um trabalhinho para mim. E se você abrir a boca, meu marido te mata. E o marido dela estava sempre com a arma dentro do bolso. Eu era muito novo na época, meio inocente, eu não sabia o que fazer, estava ilegal no país e acabei por ceder à chantagem. Então, eu estava trabalhando de graça nesse salão. O nome dessa mulher é Jerusa. Guarda esse nome, é Jerusa, mas não é a Jerusa que me deu o curso aqui, não. É uma Jerusa lá de Portugal, do Algarve. Essa mulher me trancou. Eu trabalhava para ela. Eu era obrigado a entrar no carro com o marido dela com a arma apontada para mim e tinha que ir simplesmente para dentro do apartamento, ela trancava a porta e depois, um belo dia, ela entrou lá, ela me deu. Todo dia ela me dava um pão e 2 ovos cozidos e um copo d'água. Isso era meu almoço, isso era minha janta. Ponto. Depois, simplesmente, ela pegou minha mala e escondeu na casa dela. Aí eu já não tinha roupa para vestir, porque no tempo que eu trabalhei nesse hotel Ibis, deu para comprar umas roupinhas para mim, pelo menos para disfarçar, ter uma apresentação, entendeu? Porque lá, roupa na Zara, ou seja, na Pull Beer, eu posso dizer para vocês que são roupas baratas, ou mesmo
tem outras lojas lá que vendem muito mais barato ainda. Então, eu já tinha uma boa apresentação, já estava tudo direitinho. Aí ela pegou e me trancou no apartamento e falou: a partir de hoje você vai receber clientes. Eu não posso falar aqui no YouTube o que ela me obrigou a fazer, mas eu vou usar os termos aqui para vocês entenderem. Você vai receber e atender clientes. Tem um anúncio já feito no jornal e você vai atender clientes. E eu atender clientes em casa. Pensa um pouquinho que tipo de cliente que ela queria que eu atendesse em casa. Mas eu estava trancado, ameaçado com a arma, entendeu? Eu tive que aceitar esses clientes. Depois ela deu o golpe em mais 4 brasileiras. Já não era eu mais sozinho no apartamento, eu estava com mais 4 brasileiras presas dentro desse apartamento comigo. Eu era o único que saiu do apartamento para trabalhar no salão porque as clientes perguntavam por mim, queriam que eu fizesse o cabelo delas e tudo, e ela não tinha muito como esconder. Aí, um belo dia, depois de meses e meses e meses de escravidão, entendeu? É só vocês lembrarem daquela novela Salve Jorge, que vocês vão entender do que eu estou falando. Depois de meses e meses de escravidão, eu tinha medo de contar para os clientes que me procuravam, porque eu tinha medo dos clientes contarem para ela e eles me matarem. Um belo dia no salão, ela saiu e a manicure que trabalhava lá era a única pessoa que não sabia de nada, que recebia salário e era a única pessoa que não sabia de nada mesmo. Eu acabei de atender uma cliente e comecei a chorar. Depois que eu comecei a chorar, ela perguntou o que se passava. Eu já estava disposto a morrer, eu já estava disposto a tudo. E eu simplesmente virei para ela. Essa é brasileira, chama Sandra. Falei, Sandra, tá se passando isso comigo. Eu tô sendo obrigado a isso. Tô sendo ameaçado de morte. Eu não vou falar quem é essa Sandra, porque eu também quero preservar a imagem dela para poder vocês entenderem um pouquinho. Essa Sandra conseguiu uma maneira de, na hora que a Jerusa saísse do apartamento, porque ela ia dormir na casa dela e deixava o apartamento trancado. Ela só ia no apartamento quando tinha cliente marcado. Mas ela lá tinha o telefone, ela avisava que o cliente ia chegar para as outras que estavam presas esconder para, no caso, eu atender o cliente. Ou vice-versa. Aí a Sandra, sabendo disso, um belo dia à noite, ela pegou, foi com o marido dela, arrombaram a janela e libertou nós todos desse apartamento. A Sandra me recebeu na casa dela, a Sandra cuidou de mim durante um tempo e tudo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no outro restaurante. Larguei a vida de cabeleireiro e fui trabalhar no restaurante, que era o Só Peso, em Faro, no Algarve. E trabalhando nesse restaurante eu consegui me reerguer de novo e tudo mais. Aí depois, o que aconteceu? Ela foi denunciada para a polícia e tudo mais, só que o marido dela jurou vingança. Aí nisso, eu fui obrigado a voltar para o apartamento e ficar preso, porque eles falaram que ia ameaçar minha família aqui no Brasil. Eu não sei como, eu não sei se é pelo passaporte e tudo, eles descobriram onde meus pais moravam e tudo mais. E falaram que se eu não fizesse, matavam meus pais. Aí simplesmente um belo dia, tive que voltar para a mesma prisão que eu estava e uma bela noite eu conheci um cliente que chamava, vamos colocar Léo no caso, que é mais fácil, que eu não quero queimar ele. E conheci essa pessoa que chamava Léo e contei o que estava se passando comigo. Ele, revoltado, invadiu o apartamento com polícia lá fora e me tirou dentro desse apartamento e me levou para a casa dele. E falou comigo: Olha, é o seguinte, se você tiver que fazer isso, eu não sei se você gosta de fazer ou não, mas se você tiver que fazer isso, você faz para ganhar algum, não para trabalhar para chulo. Ou então você é meu amigo, ou então você é meu namorado. Eu, na época, tive uma gratidão tão grande por ele que eu virei namorado dele, nós tivemos uma relação, vivemos 10 anos juntos, entendeu? Houve aquela química e tudo, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar e crescer na vida e tudo mais. Aí depois disso, a família do Léo não aceitava eu
ser gay, não aceitava o Léo ser gay, muito menos ele estar namorando um brasileiro. Então a família do Léo tentou me matar. Eles invadiram a casa e tentaram me matar. Minha sorte é que as vizinhas chamaram a polícia e chegaram a tempo, porque eles me deram coronhada na cabeça e pancadas na cabeça, que na hora que eu estava desmaiando, a polícia chegou. Até meu telefone eles chegaram a roubar. Mas graças a Deus, a polícia chegou na hora e impediu isso tudo. Eu e o Léo, ele me deu uma grande prova de amor, nós fugimos para um lugar que se chama Peniche. Aí, em Peniche, a gente perdeu o contato com todo mundo e começamos a trabalhar os dois na área de restaurante, que ele também é chefe de cozinha. Aí, vai e volta, vai e volta, vai e volta, assim, de viver e tudo mais. A gente tá com a vida tranquila, vivendo bem, tudo tranquilo. O Léo decide que queria viver numa fazenda, que queria ter uma herdade para ele, que eles chamam lá, e eu queria viver na cidade. Então, nós optamos por terminar a relação porque nós tínhamos trajetos e sonhos diferentes. Eu queria construir uma vida aqui no Brasil. Ele queria a vida do campo. Então, nós ficamos amigos, divorciamos, tudo direitinho, tudo bonitinho. Eu fui para Lisboa, novamente. Chegando em Lisboa, eu comecei a trabalhar no centro comercial no Colombo, comecei a trabalhar na Júlio Davi, na época era Santal, e comecei a trabalhar com cabeleireiro e ganhei muito dinheiro e tal. E estava investindo aqui no Brasil, estava comprando meus apartamentos cá, a minha vida tinha dado um salto, ok? Aí depois um brasileiro que trabalhava junto lá comigo me puxou o tapete, porque no final da noite a gente tinha que fechar o caixa. E nesse dia o burro do Rafael deixou o rapaz fechar o caixa. Nesse dia deu uma diferença e mesmo com a câmera, como eu tinha mexido no caixa e ele também, com a câmera não deu para provar quem roubou. E no final das contas quem levou a culpa fui eu. Fui demitido. Aí nisso fui trabalhar para um outro salão que chamava Paulo Coceiro. Trabalhei nesse salão também durante um bom tempo, onde fiz grandes amigos, inclusive o Marcos e tudo mais. E isso já estou passando datas e datas, porque eu vivi 18, quase 19 anos em Portugal. Depois disso, eu resolvi abrir, conheci um rapaz, um brasileiro que chamava César. E nós decidimos abrir o restaurante. Eu peguei o dinheiro que eu recebia do salão e fui investindo nesse restaurante para poder abrir e trabalhar. Então, vai ficar a dica aí para vocês. Vocês trabalhando para os outros em Portugal não enriquece. Vocês não conseguem construir um patrimônio bom aqui no Brasil. Agora, se vocês conseguirem ser patrão lá, vocês conseguem. Eu depois eu vou postar para vocês mais um pedaço dessa história, porque afinal de contas já está dando quase meia hora de vídeo e eu vou contar a história do restaurante para lá. Aí que a coisa vai ficar mais feia ainda, coisas horrorosas que eu passei dentro desse restaurante. Foi aonde eu tirei mais dinheiro e constituí minha vida e tornei minha vida perfeita. Foi aonde eu consegui todo o dinheiro que eu tive. Mas o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou contar para vocês é, sobre o que eu passei dentro do restaurante. Se você pretende ir para Portugal e você é gay, pode ficar tranquilo que lá o pessoal é super liberal. Tem o bairro Alto, que é o bairro gay, tem a Tramps, tem o Finalmente, tem a Posh, tem discotecas ótimas, o pessoal é super receptivo e tudo mais. Então, para um gay que quer mudar para Portugal, é excelente. Eles não ligam de te ver com a mão dada na rua, ninguém vai te dar uma porrada por isso. Excelente. Eu vou contar no próximo vídeo para vocês o que que se passou comigo nesses 10 anos que eu tive o restaurante, ok? Aí eu vou contar uma história muito triste, porque eu quero chegar ao final que eu estou resolvendo ele daqui do Brasil, eu estou conseguindo resolver esse problema. Mas eu vou contar para vocês e é uma coisa muito pesada mesmo que eu passei. Então, muito obrigado por estarem me assistindo até agora. Obrigado pela audiência e se vocês quiserem, clique no like. Isso provavelmente vai me ajudar, porque eu tenho um sonho a realizar. Quem me acompanha no TikTok e quem me acompanha no Instagram sabe que sonho é esse que eu estou querendo realizar, entendeu?
Meu Instagram é Kendall Portugal. O meu TikTok é Ken Portugal. E o meu Facebook também é Ken Portugal. É Ken Oliveira. Então, me sigam por lá que vocês vão acompanhar o resto da história que eu tenho para contar para vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e obrigado.